Bom, na última aula nós começamos a tratar sobre pronomes. Na verdade, começamos a classificação dos pronomes, né? Falávamos sobre pronomes pessoais. Hoje a gente vai continuar na classificação, porém, vamos falar sobre pronomes possessivos, né? E havendo tempo, falaremos sobre mais uma classificação dos pronomes, tá certo? Então, a gente vai tentar ao máximo dar uma adiantada hoje nessa classificação. Só um minutinho. Oi, meu patrão. Isso. Vamos lá. Então, tá aí. Só lembrando alguns conceitos. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode usar o chat aí. Eu tô com ele aberto aqui também. Vou acompanhando aqui de qualquer forma, tá? Levanta a mão aí. Tem a opção de levantar a mão aí, de chamar a atenção. Se eu não estiver vendo a pergunta, enfim. Então, vamos lá, ó. Se liga aqui. Pronomes possessivos, né? Primeiro a gente vai relembrar só alguns conceitos de pronomes para a gente ter a inteira noção do que seja um pronome possessivo, porque toda essa classificação passa, na verdade, pelo conceito básico de pronome, certo? Passa por esse conceito básico. Então, preciso que a gente dê a devida atenção. O que é pronome? Tá? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Ponto. Tá? Substitui ou acompanha o substantivo. Daí a ideia de termos dois tipos de pronomes, o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Daí essa ideia. E a gente viu que a classificação desses pronomes, elas estão envolvidas nesse processo. Cada uma vai assumir uma postura, ora a postura de pronome substantivo, ora a postura de pronome adjetivo, quando não dos dois, tá? A depender do contexto, pode ser que uma dessas classificações assuma a postura dos dois, tanto de pronome substantivo quanto de pronome adjetivo, e isso pode acontecer, tá? O pronome demonstrativo, por exemplo, é um exemplo disso, tá? Pronome possessivo é um exemplo disso, tá bom? Então, isso pode acontecer naturalmente, tá certo? Só depende do contexto excepcionalmente. Aquilo que eu disse, um substitui, o outro acompanha o substantivo. Vai substituir por alguma razão, por uma questão de coesão. Vai acompanhar por uma razão de detalhamento do substantivo. Simplesmente por essas razões. Então, se eu, que estou produzindo o meu discurso, tenho a intenção de utilizar um ou outro, eu vou utilizar de acordo com o que manda o figurino, tá bom? Os pronomes pessoais da última aula, a gente viu que representa as três pessoas de discurso, né? As quais estão envolvidas no processo de classificação de todas as outras, né? Então, todos os pronomes, eles se baseiam excepcionalmente nestas três pessoas, tá? Primeira, segunda e terceira pessoas gramaticais. Mas deixa eu botar aqui no discurso, é melhor. Três pessoas do discurso. Ok? As três pessoas do discurso. Tá bom? Então segue basicamente essa linha. Os pronomes possessivos, por sua vez, como o próprio nome diz, indica posse, tá? Lembrando que essa posse, para que ela seja indicada, é necessário que haja dois outros seres, né? Que um é o elemento possuidor, o outro é o elemento possuído, tá bom? Então a gente vai atribuir essa posse a alguém, tá certo? A posse de alguém sobre algo. Então, envolve a pessoa possuidor e envolve o elemento possuído. Sempre que tem
Sempre que tenhamos um pronome possessivo, a gente vai ver essa relação, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse. São aqueles que indicam posse. O vermelho destaca mais, tá? São os que indicam posse ou relação às pessoas do discurso. Aquilo que eu disse a vocês, tá certo? Valendo também na referência no caso da terceira pessoa. Então, aquilo que eu disse a vocês, vai indicar posse ou vai estabelecer essa relação das três pessoas do discurso. É comum que isso aconteça, tá bom? É comum, a gente vai entender isso aqui, como é que funciona agora. Então, observa bem. Vamos lá. Ó. Precisas de meu livro? Então, veja aqui, ó. Meu dá uma ideia de posse. Meu dá uma ideia de posse, tá certo? Essa posse é atribuída a quem, ó? Primeira pessoa do singular, tá certo? Então, vai haver essa relação, tá certo? Os pronomes possessivos, eles estabelecem uma relação direta com essas três pessoas de discurso. Vai atribuir a uma das três pessoas de discurso a posse, tá bom? Por isso que ela tem uma relação. Por isso que vai ter os pronomes possessivos de primeira, de segunda, de terceira pessoas, tá bom? Então, vai funcionar dessa forma. Precisas de nosso livro? Então, mais uma vez, nosso, indicando posse, ó, primeira pessoa do plural. Nosso, nós, vem de nós, tá? Então, atenção aí, ó. Precisa de teu livro, ó, segunda pessoa do singular. Precisa de vossa ajuda, segunda pessoa do plural. Pedro trouxe seu livro, seu, terceira pessoa do singular, tá certo? Eles trouxeram seu livro, terceira pessoa do plural, ó. Igualdade, mesma coisa, tá certo? Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, não varia, não há essa mudança, tá certo? Além desse uso, os possessivos são empregados para fazer referência a elementos de terceira pessoa no texto, tá certo? Então, é aí onde ele faz uso excepcionalmente da questão de coesão textual. Essa ideia da coesão textual, ela vai haver sempre aquela remissão a qual eu falei para vocês anteriormente. Como se trata de uma classe gramatical referencial, então vai haver sempre a questão da retomada de um termo já mencionado, por exemplo. Tá bom? Como aqui, ó, o governo tem seus problemas. Seus problemas, né, atribui uma falsa ideia de posse ao governo. Tá bom? Então, ó, seus problemas é dele, atribui a terceira pessoa do singular. Por que terceira pessoa? Porque quando a gente fala do governo, a gente está falando sobre ele que representa a terceira pessoa do singular. Então, é por essa razão que esses seus também pode ser empregado dessa forma, por uma questão de coesão textual. Tá certo? A gente vai até falar sobre o uso desse seu mais para frente, porque ele pode gerar ambiguidade, tá bom? Aqui, ó. Os possessivos estão relacionados ao quadro a seguir. Então, vamos lá. Observa aqui, ó, a relação com as três pessoas de discurso, tá bom? Para cada uma dessas pessoas, há um pronome possessivo equivalente. Tá certo? Ó, um possuidor só, ou seja, a ideia de singular, tá bom? A ideia de singular. Tá aí, ó. Primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Tá certo? Do ponto de vista do possuidor, né? Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Essa é a relação de singular. A relação de plural, tá certo? Que ele considera vários possuidores, ou seja, mais de uma pessoa possui, certo? Nós temos nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas para a segunda pessoa, e seus, suas, seus e suas
terceira pessoa. Então, observa aqui, ó, não há alteração de segunda para terceira. Perdão, de terceira pessoa do singular para terceira pessoa do plural, mantém a mesma forma, tá certo? Então, fica antenado aí por essa razão, ok? Então, aí isso aqui é justamente essa observação, ó. Note que a terceira pessoa, o pronome é o mesmo, tá certo? Então, só para vocês ficarem antenados, tá certo? Sim, aí tem um negócio importante aqui, ó. A razão pela qual isso... Note que a terceira pessoa do pronome é o mesmo. Isso faz com que, geralmente, ocorra ambiguidade em seu emprego, né? Ainda mais porque os pronomes de tratamento usam os de terceira pessoa como pronome possessivo. Por exemplo, aí onde eu queria chamar a atenção de vocês aqui daquele uso do pronome possessivo. Se liga aqui, ó. Uso do pronome seu em determinadas construções. Se a gente não tiver controle sobre a situação, se a gente não deixar claro no contexto, a gente vai gerar uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Então, observa aqui, o uso do seu gera um duplo sentido. Gera um duplo sentido aqui. Qual é o duplo sentido? Tá certo? De Maria, até mais do que isso. De Pedro, de ambos ou de você. Tá certo? Não dá para entender. Tá bom? Então, eu vou até apagar essa questão aqui do duplo sentido, porque ele gera mais do que dois sentidos. Tá bom? Gera mais do que dois sentidos. Tá certo? Então, pode ser atribuída a posse sobre o elemento aqui, por exemplo, quando ele atribui a ideia de seu filho, eita. Quando ele atribui a ideia de seu filho, por exemplo, ele pode atribuir a posse sobre este elemento, tá certo? A Maria, a Pedro, de ambos ou de você. Quando diz, Pedro disse a Maria que seu filho estava doente, então o filho pode ser de Pedro, pode ser de Maria, pode ser dos dois, né? Ou ainda pode ser da pessoa com quem eu falo, se o tratamento for você, né? Porque a gente sabe que seu é um pronome de terceira pessoa do singular ou do plural, tá certo? E o tratamento você, ele é de segunda, mas usa uma estrutura de terceira, então, naturalmente, tá certo? Pode ser atribuído a você também o sentido. Para reduzir esse problema, ou seja, para eliminar esse problema, na verdade, você tem outros artifícios, ó, aqui, ó, ele dá. Por isso, usam-se possessivos auxiliares invariáveis, tá certo? Ó, possessivos auxiliares invariáveis, que são dele, o que pertence a ele é dele, o que pertence a ela é dela, o que pertence a eles é deles, e a elas é delas, por exemplo. Então, isso é uma maneira de como eles são invariáveis, mas eles representam uma das três pessoas do discurso. No caso, representa a terceira pessoa do discurso, no masculino ou no feminino. Cada um tem sua forma definida, tá certo? Então, por essa razão que já existe essa estrutura, tá certo? E a gente pode, com ela, eliminar o problema. Por exemplo, Pedro disse a Maria que o filho dela, atribui a quem agora, ó, estava doente. Ou Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Elimina a possibilidade. Se ainda for os dois, ó, Pedro disse a Maria que o filho deles, de Pedro e de Maria, estava doente. Então, é uma maneira de se eliminar a ambiguidade e o duplo sentido. O mesmo acontece se eu dissesse assim, ó, o pai de Ana saiu com seu carro. De quem é o carro? A gente não sabe se é de Ana ou se é do pai de Ana. E a gente resolveria se utilizasse. O pai de Ana saiu com o carro dele, o pai de Ana saiu com o carro dela. Tá certo? Ainda poderia ter uma terceira possibilidade, que seria de você, né? Se o tratamento fosse a você, então o carro poderia ser seu, tá certo? Então, essa é a terceira possibilidade. Então, os pronomes possessivos adjetivos dispensam artigo definido, tá certo? Porque ele mesmo já determina o substantivo, quando aparece anteposto ao substantivo, sem que isso acarrete alteração no significado global da
da frase. Trata-se de uma escolha estilística no que se refere à concisão, portanto, é preferível dispensar o artigo, apesar de ele ser possível. Então, esta estrutura aqui é possível, mas a gente pode dispensar este bendito. Então, conversarei com minha mãe, conversarei com a minha mãe. É só uma questão estilística e de concisão, como ele disse, tá certo? É só uma questão de tornar mais agradável ou não o discurso, alguma coisa desse tipo, tá bom? Simplesmente, ok? Então, vamos lá, ó. Entretanto, os pronomes possessivos adjetivos, quando aparecem pós-posto, ou seja, depois do substantivo, costuma exigir o artigo definido. Entretanto, a ausência do artigo gera efeitos de generalização interessantes, tá certo? Ou seja, ele interfere na semântica, interfere no discurso, tá bom? Então, é preciso que tenhamos esse cuidado, tá certo? Justamente quando a gente for utilizar esses pronomes, ok? Então, se liga aqui, ó. Por exemplo, venha para os meus braços. Perdão, venha para os braços meus. Ok? Então, observa aqui, ó. Meus está depois e o artigo está determinando o substantivo aqui antes. Tá? Filho meu não sai à noite. Qualquer filho. O filho meu não sai à noite. O único filho. Tá certo? Então, observa aqui. A presença do artigo aqui, ele gera uma semântica diferente. Tá bom? Gera uma semântica diferente. Como foi dito aqui, a ausência dele dá uma generalizada no discurso. Tá certo? Dá uma generalizada. Por exemplo, quando eu digo filho meu, qualquer filho meu, então isso quer dizer que eu tenho vários filhos e qualquer um deles, né, não sairia à noite, ok? Quando eu digo o filho meu não sai à noite, é porque eu só tenho um filho. Então isso restringe o discurso, limita o discurso. O mesmo acontece aqui em cima, ó. Venha para braços. Venha para braços meus. Tá certo? É como se eu tivesse mais diversos braços. Tá bom? Óbvio que isso não é possível, porque a gente sabe que só temos dois. Então, venham para os meus braços, os braços meus. Então, especificamente, eu estou... Se a gente levar em consideração o discurso aí, um discurso literário, quando eu digo venham para braços meus, venha para os meus domínios, para onde eu tenho controle. Pode ser encarado dessa forma, tá? Quando eu digo venha para os braços meus, literalmente eu estou falando dos meus braços enquanto membro do meu corpo, fisicamente falando, ok? Então, por isso que ele diz que geram diferenças semânticas interessantes, tá certo? Por essa razão, a presença do artigo, quando o possessivo tiver pós-posto ao substantivo. No caso de pronomes possessivos substantivos, ou seja, quando eles tomarem o lugar do substantivo, a ausência ou a presença do artigo geram diferentes matizes de significado. Então, sei lá, esse livro é meu, esse livro é o meu. Então, aqui é mais mais para a linha daqui, ó, desse o meu filho, mais para a linha de único e de qualquer um deles. Então, soa falsamente a ideia de que este livro é meu, né? Então, como outros também são. Este livro é o meu livro, como se só tivesse um, como se ele fosse o único ali, tá certo? Então, dá uma certa ênfase ao elemento possuído aí. Então, muita atenção, tá certo, galera? Opa, peraí. Então, ó, se liga lá. Os pronomes possessivos substantivos, tomando o lugar do substantivo, antecedidos de artigo, costumam aparecer fazendo referência a entes queridos, familiares, amigos da pessoa do discurso. Veja, por exemplo, é muito comum, como ele disse aqui, tratamento afetivo. Tá certo? É muito comum para tratamento afetivo isso. Tá certo? Principalmente quando a gente usa algumas frases de efeito, aquelas frases
que remete a desejo e por aí vai. Então, quando a gente quer felicitar, de aniversário, essas coisas todas. Por exemplo, eu cuido bem dos meus e você cuida dos seus. Então, dos meus familiares, dos seus também familiares, tá certo? O detalhe aqui é que a gente pode englobar, por exemplo, nesse grupo dos meus e dos seus, pessoas com as quais a gente tem uma relação próxima, pessoas que trabalham com a gente, por exemplo, que faz parte do mesmo ciclo de amizade, tá bom? Então, a gente pode englobar nessa situação, desde que o contexto permita, tá certo? O possessivo, ele está presente em locuções interjeitivas, como, meu Deus, Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, tá certo? Isso pode ser demonstrado em locuções como minha Nossa Senhora. O fato é que, mesmo nessas construções, observem vocês que são interjeições, revelam, na verdade, alguns sentimentos, algumas sensações nossas, mesmo nessas construções, o meu ele dá a ideia de posse, ó. Meu Deus. Então, ó, Deus meu, tá certo? Nossa Senhora, então, Senhora Nossa, tá bom? Ideia de posse, né? Minha Nossa Senhora, minha posse, minha, nossa, de nós todos, tá certo? Senhora. Então, é comum que isso aconteça, tá certo? Mas o ideal é que no minha, uma ideia de posse, tá certo? No nossa, também uma ideia de posse, tá certo? Sempre que ele aparece a ideia de posse de alguém sobre alguma coisa, tá bom? Embora o elemento possuído, por exemplo, às vezes ele não possa ser possuído, tá certo? Ele não possa ser possuído, tá bom? Mas, culturalmente, até a sociedade ela já absorve isso de uma maneira natural, tá bom? Quando a gente diz minha namorada, por exemplo, então é como se a gente tivesse a posse sobre ela, minha esposa, a posse sobre ela, minha mãe, a posse sobre a mãe, tá bom? Na verdade, a gente não tem a posse, a gente representa na sociedade esse elemento possuidor sobre essas construções, tá certo? Então, se liga aqui, ó. Os pronomes possessivos podem aparecer reforçados pelas palavras mesmo e próprio. É natural que isso aconteça. Reforçadas, esse mesmo e esse próprio, elas não são pronomes pessoais, elas representam reforços, simplesmente isso, tá certo? Não são pronomes pessoais. Pronomes pessoais, pelo amor de Deus, jamais usem o próprio ou o mesmo numa construção substantiva, jamais, tá certo? Eles sempre estão reforçando. Como? Falaram mal de seu próprio filho, ó, seu próprio filho. Então, ó, observa que ele está reforçando a ideia, está próximo, tá certo? Ó, recuperei o meu mesmo carro que havia roubado. Então, mesmo, mais uma vez, apenas dando uma ideia de reforço, tá bom? Então, tá bem próximo ao substantivo. Ok, galera? Então é isso. Quanto à questão do possessivo, e aí eu chamo a atenção de vocês apenas para essa questão do uso do seu, em determinadas construções, gera um problemão, tá certo? Mas gera um problemão mesmo, tá bom? Nós temos em seguida o pronome demonstrativo. Eu não queria usá-lo agora, mas vou. Queria, acho que 10 minutos que nós temos não dá tempo para ele, mas eu vou iniciá-lo. Se não der tempo, semana que vem eu termino. Mas é fácil também. Então vamos lá. Pronome demonstrativo. O que é isso, professor? Demonstra. Mas demonstra o quê? Vamos aqui, ó. Os pronomes demonstrativos indicam posição de um ser ou um objeto em relação às pessoas do discurso. Identificam elementos já citados ou a serem citados em um texto.
numa situação, num tempo, um fato ou informação. Então, a gente já percebe aqui que o estudo desse pronome demonstrativo é um estudo, digamos assim, detalhado. Tá certo? É um estudo detalhado. E merece uma atenção especial, principalmente para quem for produzir texto, tá bom? Eu ia pedir uma pesquisa sobre remissão anafórica e catafórica, mas eu acho que eu pedi isso para vocês já há um tempo. E eu disse a vocês que a gente ia precisar, tá? Olha aqui do lado no livro de vocês, ó. Tá? Observa do lado aqui, ó. Anáfora e catáfora. É a mesma coisa de remissão anafórica e remissão catafórica, tá certo? Então, prestem bastante atenção. E vai nos levar a esse discurso aqui também sobre deítico, ok? Essas palavras estranhas aí. Mas se liguem aqui, aí, tá bom? Voltando ao discurso aqui, voltando ao conceito aqui, nós temos, ó, indica a posição do ser, primeiro passo, indica a posição do ser, ou objeto, em relação às três pessoas do discurso. Ponto. Né? Primeira informação. Posição do ser em relação às três pessoas do discurso. É aquela história a caneta que eu estou usando aqui, por exemplo, eu vou me referir a ela como esta, essa ou aquela, tá? Esta próximo de quem fala, tá certo? Essa próximo de quem ouve, aquela distante dos dois. A gente vai estudar isso mais para frente. Só que isso é numa visão espacial, numa visão relacionada a espaço. A gente vai discutir isso depois, tá certo? Identifica os elementos já citados, remissão anafórica, ou a serem citados em um texto, remissão catafórica, tá vendo? E situam no tempo um fato ou uma informação. Eu diria que há três possibilidades: tempo, espaço, contexto. Três posições, três situações, que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Então, ó, essa remissão, essa referência para antes ou depois, tá? Chamamos de anáfora e de catáfora, ou simplesmente remissão anafórica e remissão catafórica, que é o quê? Os pronomes que fazem referência a algo já mencionado no texto são chamados de anafóricos, tá certo? São chamados de anafóricos, ok? Ou seja, a remissão a um elemento que eu já mencionei. Por exemplo, se eu disser assim, ó, André e Pedro participaram da atividade. Aí eu continuo o meu texto, lá na frente eu digo, esses garotos são espertos. Então, quando eu digo esses garotos, eu estou voltando o meu discurso para André e Pedro, que apareceram antes. Isso é o que chamamos de remissão anafórica e remissão catafórica. Então, esse é anafórico, como foi dito aqui, ó. Os pronomes que fazem referência a algo já mencionado, qualquer pronome que seja. Como a gente está falando do demonstrativo, eu usei o esse. Mas qualquer pronome que seja, que faça menção a algo que já foi mencionado, ele, por exemplo, nós, vai depender da referência. Se o referencial tiver antes, vamos chamar de anafóricos, tá certo? Aí ele diz, ó, no artigo, disso é um pronome anafórico. Por exemplo, aqui, ó, tá certo? É um pronome anafórico, tá bom? A gente não leu o texto, mas a gente pode até ler para ter essa noção. Eu vou fazer isso em seguida. Já os que antecipam uma ideia, ou seja, fazem referência a algo que ainda vão ser mencionados, são chamados de catafóricos. No texto lido, esta é um pronome catafórico. Então, se você observar, a anáfora e a catáfora tem duas posturas, tá? A anáfora refere-se a um termo já mencionado e a catáfora é um termo que vem depois. Professor, mas isso pode gerar uma confusão. A gente pode, na hora de construir o texto, a gente pode, ou de ler um texto, a gente pode não... Pode se confundir. É fácil. É só você associar anáfora de antes, tá certo? Catáfora depois, tá certo? Então, por que esse disso aqui funciona como uma
anáfora e o esta como uma catáfora. Diz o seguinte, ó, leia o trecho de um artigo de opinião e preste atenção às palavras em destaque. Segundo os autores, não sei das quantas aí, autores do livro Os Elementos do Jornalismo, o que os jornalistas devem saber e o público exigir, certo? O noticiário inserido em uma lógica puramente comercial e com incredulidade por parte dos leitores, acaba dissolvendo o jornalismo independente do meio de informações comerciais e na sinergia da autopromoção. Outra consequência disso é que os jornalistas, blá, 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 blá. Lá na frente tem, ó, a mesma preocupação foi suscitada pelo autor Pedro Cardoso em entrevista recente à Folha de São Paulo. Cardoso faz esta constatação. Constatação está aqui, o verdadeiro programador de TV, nem o administrador, nem o artista, nem os artistas, mas o mercado publicitário. Beleza, aí vamos lá. Nesse texto há um emprego de 2 pronomes em destaques que ajudam a costurar o texto, é como a gente chama, tá certo? Costurar o texto. Isso é, na verdade, coesão textual. Disso faz a remontada da ideia de que o jornalismo, remonta a ideia de que o jornalismo comercial acaba por desestimular o jornalismo independente. Essa ideia está contida neste parágrafo aqui, ó, ok? Então, observa que ele não se volta para um ponto específico, mas para a ideia, para a semântica daquele conjunto, tá certo? Então, isso que está sendo defendido aqui, ó. Então, em consequência disso que está sendo defendido, é que os jornalistas se sentem incentivados a escrever matérias que vendam, rendendo bônus e por aí vai. Então, esse disso ele volta-se para essa ideia. É comum isso acontecer, tá bom? Ele voltar-se para uma ideia, para uma construção frasal, para uma frase específica ou para todo um contexto, tá certo? Já o esta, não. O esta ele remota a algo que vem posteriormente construído aqui, ó, tanto que está dentre aspas, ó, mostrando de quem é a frase utilizada aqui no contexto, certo? De Pedro Cardoso, por exemplo. Então, é assim que nós utilizamos a remissão anafórica e a remissão catafórica. Tá certo? A questão do deítico, o que é isso? O que é essa palavra? Antes de voltarmos para demonstrativos lá. A palavra é uma expressão que faz referência à situação comunicativa, ou seja, ao contexto de produção do texto, indicando as pessoas de discurso e situando o contexto num tempo ou num espaço. Essa questão do deítico, por exemplo, pode ser encaixada no disso aqui, ó. Tá certo? No disso. Ok? Ele é uma remissão anafórica, sim. Também conhecida como deítico, pode ser chamada de deítico, tá certo? Como ele disse aqui, ó, palavra ou expressão que faz referência à situação comunicativa, foi o que foi feito lá. Ou seja, ao contexto de produção do texto, indicando as pessoas do discurso e situando o contexto num tempo ou num espaço. Ok, galera? Então eu vou encerrar por aqui, porque a gente só tem mais 2 minutos, né? Eu vou iniciar na próxima semana, por exemplo, a partir daqui, certo? Então, a gente começa a partir de pronomes demonstrativos, tá certo? Porque é justamente essa parte aqui, ó, que é a mais importante, tá certo? Que são as situações de uso. Eu sugiro até que vocês deem uma lida, leiam para a próxima aula, tá certo? Então, semana que vem a gente continua a partir daí, tá certo? Então, galera, a gente encerra por aqui, tá bom? Não vou deixar nenhuma atividade, a única atividade que eu deixo para vocês agora é que vocês leiam aquela parte que eu pedi ali, que eu marquei lá, tá certo? Façam essa leitura, porque a gente vai precisar para a próxima aula. Dê uma lidazinha sobre deítico e sobre anáfora e catáfora, tá certo? Então, um grande abraço para todos. Se cuidem aí, se protejam, tá bom? E até o nosso próximo encontro, tá certo?
Tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Semana que vem. Só um detalhe, se eu não me engano, amanhã nós temos atividade já desse material passado, material 2, tá certo? Minha e de Egito. Eu acho que Cláudia vai avisar vocês aí nos grupos, tá bom? Tchau, tchau. Se cuidem.